Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de utilizar do tempo do grande expediente para fazer um registro aqui do que aconteceu ontem em todo o Brasil, as manifestações de estudantes, professores e apoiadores do movimento em defesa da educação pública e contra o corte de recursos anunciado pelo governo federal na área da educação. Mais de 200 cidades, segundo o levantamento que foi feito pela imprensa ontem, registraram manifestações contra esta decisão do governo. Nós tivemos manifestações aqui no nosso estado, em Campo Grande, em Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Amambai. E em todo o Brasil, algumas manifestações ganharam corpo, como em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Recife e outras capitais. Esta manifestação, ela iniciou de uma forma tranquila, pacífica, muitas delas na frente de algumas universidades brasileiras. Mas, ao final da manhã, essas manifestações cresceram em função de uma fala desastrosa do presidente da República, que inclusive não estava no Brasil. Foi aos Estados Unidos fazer não sei o quê. Teve um encontro com o ex-presidente Bush, talvez para conversar sobre armas, porque o ex-presidente Bush gostava muito de arma, de invadir os países, né, de atacar outros países. E foi receber um prêmio de personalidade do ano nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil está fervendo. O Brasil tem problemas seríssimos para serem resolvidos. Um deles é o da educação, que precisa de investimentos, de recursos, para que possa cumprir as metas do Plano Nacional de Educação e dar condições às universidades brasileiras de continuarem fazendo o seu trabalho de excelência na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas, ao invés do presidente da República dizer, considero manifestações democráticas, porque na época do governo da Dilma, quando milhões de pessoas foram às ruas, todo mundo dizia, mas isso é democrático, deixa o povo se manifestar, né? E a própria presidente Dilma dava entrevista dizendo, isso é democrático, o povo está querendo ir para a rua, né? Tem que ir para a rua. Quantas vezes eu vi o Jair Bolsonaro de verde e amarelo, com a cara pintada na rua lá, fora Dilma. Ele também participou, incentivou aqueles movimentos, né? Agora ele vem dizer que esse movimento de ontem é um movimento de militantes, pessoas que estão aí querendo a baderna. O pior, chamou os estudantes de idiotas úteis. Idiotas úteis. Então, quando ele era oposição ao governo, as manifestações eram democráticas. Agora que ele é governo, ele fala que quem faz manifestação é idiota útil. Eu tenho que dizer que idiota é ele, presidente da República, que não tem governo, que não tem projeto, que não tem um programa para tirar o país da situação que ele se encontra. Agora,
chamar os estudantes que estão reivindicando mais recursos para a educação, chamar os professores que querem que as universidades continuem atuando na área da pesquisa, do ensino, da extensão, sem prejuízo para a produção acadêmica, chamar essas pessoas de idiotas é um mínimo, no mínimo, uma insensatez deste homem que está ocupando hoje o cargo de presidente da República. Quando ele fez essa fala desastrosa, ele só convidou mais gente ainda para participar das manifestações, porque aqueles que não tinham ido resolveram ir, foram se manifestar. Nós tivemos lá em Recife uma passeata monstruosa, nós tivemos em São Paulo uma passeata monstruosa, no Rio de Janeiro, quase 200 mil pessoas na Candelária. Não é? E esse governo só tem 5 meses, 4 meses e meio de existência. 4 meses e meio que esse governo está aí. Todo governo que entra, ele entra com índice de aprovação razoável para poder, inclusive, implementar, né, seus projetos, suas mudanças. E esse governo já tem um índice de aprovação que foi lá embaixo, e tem manifestações nas ruas em todo o Brasil. E nós tivemos ontem assistimos a uma intervenção sofrível do ministro da Educação no Congresso Nacional. Ele foi obrigado a ir ontem na Câmara dos Deputados, foi convocado por mais de 300 deputados, e o ministro da Educação foi lá falar asneira. Falou, não, esse orçamento aqui, ele foi aprovado o ano passado e a culpa é do PT, da Dilma e do Temer. Eles que foram eleitos e eles que fizeram esse orçamento aí. É inacreditável como que esse governo não assume a responsabilidade de governar e fica jogando as responsabilidades que tem nas mãos para os governos passados. Então, é uma situação em que preocupa muito a nação. Eu não estou falando aqui com satisfação, com alegria, não estou falando nada aqui comemorando, não. Eu estou falando aqui com preocupação do que vai ser desse país se esse povo continuar governando desse jeito. O que vai ser desse país se esse povo continuar governando dessa forma? O governo Jair Bolsonaro parece que é inimigo da educação. Ele não gosta da educação. Primeiro, ele fica dizendo que tem que fazer um controle ideológico nas universidades, porque elas estão coalhadas de comunistas, de esquerdopatas. Depois, ele diz que algumas áreas não são importantes, tem que tirar dinheiro mesmo da filosofia, da sociologia, e passar esse recurso para outras áreas que dão um retorno imediato para os alunos. Depois, ele anuncia corte em torno de 30% dos investimentos da educação. Então fica aparecendo, e hoje ainda tem um decreto no Diário Oficial, olha só o absurdo, quando a gente pensa que as coisas, né, podem ficar como estão, elas pioram ainda mais. Hoje tem um decreto no Diário Oficial, deputado Gerson Claro, do governo federal, que proíbe os reitores das universidades de nomearem os pró-reitores, os cargos de confiança nas universidades. Proíbe. Olha só. A autonomia universitária foi para a lata do lixo. Que o ministro da Educação, Weintraub, ele fala que essa autonomia universitária não é soberania, não, que as universidades não podem fazer o que quer. Agora eles tiraram a autonomia dos reitores de nomear os pró-reitores. Os diretores das faculdades, os dirigentes.
Então, a que ponto que nós estamos chegando? Nós estamos andando para trás muito rápido. Eu achava que a gente ia demorar um pouco para retroceder em algumas coisas, mas está sendo numa velocidade incrível. Todo dia uma notícia que a gente está retrocedendo. Então, essa situação, ela é muito preocupante. Eu estou falando aqui, eu não estou comemorando. Eu estou lamentando e eu estou dizendo que eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Agora, o presidente da República, como ele fez no governo da Dilma, que foi para a rua de verde e amarelo e pediu fora Dilma, chamou o Lula de ladrão, ele tem que agora respeitar as manifestações do povo contra medidas do seu governo. Uma parte, senhor. Senão, daqui a pouco eu vou ficar achando que nós vamos ter tanques de guerra, urutus e camburões nas ruas para impedir o povo de se manifestar. Aí, então, chegaremos no fundo do poço da democracia. Então, o presidente da República que respeite a manifestação de estudantes, professores e pessoas da sociedade civil que não concordam com a situação que está acontecendo. Uma parte ao deputado Renato. Deputado Pedro Kemp, esse é um tema que está preocupando todo o Brasil. Num período tão curto de tempo, o Brasil já se mobilizando para ir para as ruas. E indo para as ruas, muitas vezes porque agora, além de palavras ofensivas, palavras que não cabem para a atual situação que o Brasil passa, ninguém vai engolir, né? Ninguém vai engolir questões como a falta de investimento na educação. E o que mais nos preocupa é ver um presidente da República não ter a clara dimensão do que representa as universidades federais para o Mato Grosso do Sul. Tenho a satisfação de ter me formado na UFMS de Agronomia em Dourados. Só agronomia em Dourados. São mais de 10 mil alunos formados que ajudaram a construir o estado do Mato Grosso do Sul. Se hoje o Mato Grosso do Sul é essa potência no agronegócio, é fruto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fruto da Embrapa. Então, a pesquisa e a educação, ela transforma uma nação. E um presidente que não tem essa dimensão nos preocupa. Nos preocupa e onde nós estamos indo. Desde comprar um pão na padaria, desde de ir na farmácia, todo mundo nos questiona, aqueles que nos conhecem. Deputado Renato, o que vai ser do nosso Brasil? Para onde nós estamos indo? Então, esse tema é um tema pertinente, importante, e a Assembleia Legislativa precisa, sim, discutir esses encaminhamentos e estar presente nesse debate, nessa discussão. Parabéns, deputado Pedro Kemp. Eu agradeço, inclusive, com uma alegria muito grande no coração, porque é uma das poucas vezes que o deputado Renato Câmara concorda com o meu pronunciamento. Sim, e fico assim muito feliz, deputado Renato, porque Vossa Excelência foi muito preciso e feliz na colocação em exaltar a contribuição da Universidade Federal aqui para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Todos nós sabemos que é uma universidade de excelência que tem um trabalho fabuloso de formação de profissionais para o desenvolvimento do nosso estado, e o deputado Renato Câmara recupera aqui a importância da universidade no desenvolvimento do país, especificamente do Mato Grosso do Sul. Mas eu queria dizer que é preocupante a situação que nós vivemos no nosso país, porque todo mundo fala que educação é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Todo mundo. Muitos governos, eles até disfarçaram que eles priorizavam a educação. Disfarçavam às vezes, né?
Agora, este daí, ele não disfarça que ele ataca, que ele prejudica, que ele dificulta a vida dos educadores brasileiros com as medidas que ele vem adotando. Parece assim, eu não gosto de educação, eu não gosto de quem pensa, eu não gosto de quem raciocina, eu não gosto de produção de conhecimento, o povo tem que ser idiota mesmo, o povo tem que ficar burro. Então parece que esse é o pensamento do presidente da República hoje, não é? Então a vontade que ele tem, parece, é de fechar as universidades, que elas dão muita despesa, porque o ministro da Educação ontem falou no Congresso Nacional, o ensino superior no Brasil dá muita despesa, nós temos que investir na creche, nós temos que investir lá na educação básica, só que ele cortou o investimento da educação superior à educação infantil, cortou de cima e embaixo os investimentos. Então ele é contra a educação de um modo geral, não é? Então é um pensamento, eu não diria nem um pensamento atrasado, é um pensamento exótico, é um pensamento que as pessoas normalmente rechaçam, porque todo mundo sabe que nenhuma nação se desenvolve sem investimento na educação, na pesquisa, na ciência e na tecnologia, né? Quem investiu em educação está lá na frente. Está lá na frente. Quem investiu em pesquisa, em tecnologia, está lá na frente. Agora, quem faz de conta que investe na educação, está lá atrás, nos indicadores, né, sociais e econômicos. Uma parte ao ilustre deputado Gerson Claro, para clarear aqui o debate. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pela manifestação, deputado. Nos preocupa, além da questão política do movimento e da forma política como foi visto o movimento, especialmente pelo presidente da República e até por outros membros, a nossa preocupação é efetiva com relação ao comportamento do MEC para poder mostrar para o Brasil hoje o que eles pensam de qual que é o papel do MEC na educação brasileira. Objetivamente, e eu quis aproveitar essa oportunidade para trazer esse tema para o seu discurso, por exemplo, nós temos no ano que vem um desenho do fim do Fundeb, que é praticamente uma revolução no que diz respeito ao financiamento da educação. Com esse desenho, com essas manifestações que a gente está tendo, me apavora a falta de um estudo, de uma manifestação oficial do governo sobre o que o governo pensa do Fundeb. Nós, municípios e estados, cobramos uma participação há muito tempo maior da União no investimento lá na creche, lá. E isso não é do atual governo, é um investimento conjuntural da União. Isso é uma questão de pacto federativo. E nós temos uma previsão legal do fim do Fundeb para 2020. É amanhã, é daqui uns dias. E aí, o que esse governo, o que a União vai fazer a respeito disso? Não podemos negar os avanços, né? A questão do acesso à escola, muita coisa melhorou, escolas técnicas, universidades abertas, mas nós precisamos nos preocupar. O Brasil hoje tem uma política de financiamento, praticamente 6% do PIB nacional é investido na educação. Nós precisamos fazer com que esse investimento não vá pelo ralo e que efetivamente a gente não perca essa forma de financiamento que é o Fundeb, que foi tão bem aproveitado nesse período que nós tivemos. Obrigado. Eu agradeço a manifestação do deputado Gerson Claro, e ele lembra muito bem dessa questão do Fundeb, né? O Fundeb foi responsável nesses anos todos, né, pelos investimentos que nós tivemos na educação. Inclusive, nós tivemos investimentos na área da tecnologia da informação, nas escolas, laboratórios, nós tivemos reforma de escolas, quadras cobertas, nós tivemos melhoria salarial dos trabalhadores da educação, com a implantação da lei do Piso Nacional de Salário dos Professores, né? E quem acompanhou essa evolução sabe que o professor, há algumas décadas atrás, recebia salários aviltantes,
né? E hoje o salário do professor melhorou muito, muito em relação a algumas décadas atrás, não é? Então isso tudo é avanço. Agora a lei do Fundeb, ela expira o ano que vem, 2020. Não tem Fundeb, acaba. E aí, qual que vai ser a decisão do governo? Não tem um debate sobre isso, não tem uma proposta, um projeto. De repente, de uma hora para outra, nós vamos ficar sem o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que vai ser, né? Então, isso é que nos preocupa, isso é que nos preocupa. O governo, às vezes, pega uma imagem de uns alunos, né, fazendo um protesto e tirando a roupa numa universidade e coloca aquilo para destruir a imagem da universidade brasileira, que não é isso, pelo amor de Deus, generalizar as coisas dessa forma. Agora, por que não mostra os avanços, né? A produção científica, a produção acadêmica? Quantos profissionais foram formados? O deputado Renato Câmara acabou de falar aqui, ele foi aluno da Universidade Federal, né? Se formou, é um excelente profissional, e como ele, quantos médicos, odontólogos, professores, pesquisadores que nós temos aqui que passaram pelas nossas universidades. Então, atacar a educação, a universidade pública dessa forma, o presidente presta um desserviço à nação brasileira. Nós não estamos entendendo aonde que ele quer chegar, onde ele quer chegar com isso. Deputado José Teixeira. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Bom, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque não tem país nenhum do mundo que consegue sair de um país emergente para um país desenvolvido sem a educação. Isso em todos os países. Só que a Espanha demorou 30 anos para fazer isso. O Brasil está demorando mais de 100 e não vai conseguir fazer. O que eu acho que está acontecendo? Antigamente, no passado, existia um bate de frente silencioso. Isso demorou muito tempo dentro das universidades e caminhou para o lado ruim. Hoje está tendo uma divergência ideológica que está saindo da boca das pessoas, como saiu da boca do presidente Bolsonaro. Porque no passado, tudo que os alunos queriam era bem silencioso e foi caminhando para um lado que eu não sei se era bom para os alunos e para o país. Como hoje, eu não sei se isso que está acontecendo. O silêncio com a fala, batendo de frente ideologicamente, eu acho que isso é muito ruim para uma nação. Mas, quando Vossa Excelência coloca, não pode generalizar, porque uma pessoa tira a roupa na sala de aula, ou porque meia dúzia fuma maconha, que você vai dizer que todo mundo está fazendo. Mas ontem eu assisti a Globo entrevistar, à noite. 80% das pessoas que a Globo entrevistou perguntou o que estava fazendo, não sabia. Não, me convidaram, me chamaram, eu vim aqui, mas não sei o que é. Aí teve um menino que foi entrevistado, que ele falou, eu vim aqui para aprender. Aí perguntaram, para aprender o quê? Então eu acho que o manifesto de ontem, ele também tem um viés ideológico, claramente, porque tem várias pessoas. Eu tenho filho formado em universidade federal, e eu tenho neto formado agora em universidade privada, e tenho neto fazendo medicina, e Vossa Excelência não vê, numa universidade privada, escrever barbaridades dentro da sala de aula. Quer dizer, coisas absurdas, certo? E se disser que isso não tem na iniciativa privada, em alguma faculdade privada, tem também. Mas eu acho que isso aí tem que começar a mudar o pensamento das pessoas e respeitar o pensamento do outro. Agora, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que eu não achei correto o comentário, mas eu tenho primário, e eu dou muitas contas para professor hoje, não sabe resolver uma medição de uma terra, cubicar uma tora, raiz quadrada, regra de 3, não sabe, porque não aprendeu.
Nosso tempo era outro tempo. E o tempo, pelo que eu notei do presidente, pelo comentário dele, foi que ele é aluno lá do passado. E hoje, você pega o Google, você não precisa de ler e aprender. Você bate ali e o Google te ensina. O professor não está ensinando. Então, quem entende tecnologia não está nem prestando atenção em aula. E precisa de modernizar isso, é na base. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência e não concordo com o que está acontecendo. Como eu não concordo com o que aconteceu no passado, um invés ideológico silencioso. E hoje é o silêncio com a fala de um presidente que tem um pensamento que tudo que ele pensa ele fala. E eu acho que isso está correto porque atinge pessoas que às vezes não merecem. Muito obrigado. Eu queria dizer, deputado Zé Teixeira, que a educação brasileira precisa avançar na qualidade, né? Inclusive, quando eu estava falando aqui do Fundeb, o Fundeb, ele foi muito importante, inclusive, no acesso à educação, contribuiu muito. Parte, deputado. Já vou conceder. O Fundeb contribuiu muito para proporcionar as oportunidades de vagas, né, para os alunos. A gente praticamente zerou o déficit escolar nas séries iniciais, né? Agora, na qualidade, nós precisamos avançar muito, muito. Eu estava falando aqui outro dia do analfabetismo funcional, né? Que uma parcela grande dos alunos, eles concluem o ensino fundamental, o ensino médio, como analfabetos funcionais, não dão conta de interpretar um texto, né? E isso é ruim. Isso aí mostra que a qualidade da educação precisa avançar mais, né? Agora, o presidente atacar a educação dessa forma, atacar os educadores dessa forma, né? Ele não tem muita moral para falar sobre isso, porque ele não foi um bom aluno. Porque ele demonstra desconhecimento em muitas áreas, desconhecimento. E, inclusive, ele também não foi um bom aluno disciplinado no Exército, porque ele foi praticamente expulso do Exército. Ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele fazia rebelião lá dentro do Exército, né? E ele foi expulso, né? Ele não continuou a sua carreira, ele ficou lá, capitão. Conceda, né, uma parte. Então, deputado, ele não é uma pessoa que tem, assim, credenciais, né, para falar da educação pública brasileira, né? E falar que o estudante não sabe regra de 3 simples, né? Então, eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade de ensino, mas o presidente da República tem que incentivar os educadores, os estudantes, e não atacar dessa forma, ainda mais chamar os estudantes de idiotas úteis. Então, nós tivemos ontem, se somar em todas as manifestações, milhões de idiotas úteis nesse Brasil, que são manipulados, né, fizeram a cabeça, a esquerda de certo, que fez a cabeça para esse povo ir para a rua se manifestar, não é? Então, não é bem assim. Eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o presidente precisa governar e precisa apresentar projeto, como o PT tinha ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteira, Instituto Federal de Educação Profissional, tinha vários programas, né? O governo precisa apresentar pelo menos, para a gente avaliar esse programa, para dizer se é bom ou se não é, mas não tem nenhum. Deixa eu falar um pouquinho, deputado. É que já acabou o tempo ali. Puxa vida, viu? Eu não sei agora como é que eu faço, fica na mão do presidente decidir. Acho que foi uma estratégia de Vossa Excelência. Então, vamos fazer um minuto só para Vossa Excelência fazer a sua colocação, porque a gente já tem que começar a ordem do dia, por favor. 1 minuto. Como eu sou democrático, sou a favor de manifestações. Então, a manifestação de Vossa Excelência, bem-vinda. Obrigado, deputado Pedro Kemp. E com o maior respeito, eu venho aqui fazer uma parte a Vossa Excelência e dizer que hoje eu não gostaria de tratar de questão ideológica, direita e esquerda, mas Vossa Excelência, quando começa a falar, me força realmente a tocar nesse assunto. Eu já tive aqui aparteando Vossa Excelência e disse que no governo do partido de Vossa Excelência foram feitos diversos cortes na educação de bilhões de reais. Não só pela Dilma, como Lula também, e isso de alguma forma prejudicou a educação.
E hoje, infelizmente, deputado, o que a gente vê na nossa educação como um todo é que nós precisamos realmente priorizar a educação para que o Brasil volte a crescer. E o senhor não tenha dúvida de que esta é a intenção do presidente Jair Bolsonaro e de todos aqueles que fazem parte do seu governo, principalmente do ministro da Educação. O que acontece nesse momento é que tudo aquilo de ruim que aconteceu no passado, agora chega a fatura para o governo pagar a conta. E foi preciso fazer esse contingenciamento de recursos. E que vão voltar, deputado. E eu já disse aqui ao senhor que esse contingenciamento é feito apenas nas despesas discricionárias, porque aquelas que são obrigatórias, por exemplo, o pagamento do professor, aquelas outras despesas que dão um andamento normal ao funcionamento do curso, estas todas estão sendo pagas. As discricionárias, que são outras questões que envolvem o funcionamento da universidade, estas realmente estão contingenciadas, mas ontem o nosso ministro esteve no Congresso Nacional e deixou bem claro que esta é uma situação passageira, porque o governo tem como prioridade atender a educação. E o senhor fala da manifestação, ela teve cunho político e ideológico. E o presidente, ao se referir naquela expressão, ele fez nada mais, nada menos do que uma alusão a um movimento que é legítimo, faz parte da democracia, e nós temos que enaltecer isso, mas, infelizmente, houve uma fusão de interesses, principalmente de político e ideológico, num movimento que é legítimo, como eu disse ao senhor, mas que houve, sem dúvida nenhuma, influência de partidos que têm interesse de usar tais manifestações para agredir ainda mais o governo do Jair Bolsonaro. O senhor pode ter certeza que nós vamos caminhar firme e forte rumo ao futuro, e nós estaremos daqui a pouco aqui nesse plenário e o senhor reconhecendo os grandes avanços que o governo Jair Bolsonaro vai fazer pelo Brasil. Eu diria que Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, está aprendendo com aquele porta-voz do presidente da República a consertar as coisas assim, porque o presidente, ele fala um absurdo, né? Como ele falou ontem, os estudantes são uns idiotas. Aí a gente vê depois o porta-voz da presidência, ele vai falar o que o senhor, excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro quis dizer. Aí ele ameniza, né? E Vossa Excelência faz um pouco assim também, né? Não é verdade que as manifestações foram ideológicas. Eu encontrei lá eleitor do Bolsonaro ontem ali na frente da Universidade Federal. A pessoa falou para mim, falou, deputado, eu votei nesse presidente aí, mas agora eu estou arrependida, não é? Não era ideológico, não tinha manifestação de partidos, tinha de estudante, né? De professores. Então, essa é uma situação que o governo tem que prestar atenção. Não pode minimizar, fala, não, isso aí é coisa dos baderneiros. Não minimiza, sabe por quê? Porque o povo está querendo chamar uma outra manifestação para o dia 30. E ela pode ser maior. Pode ser maior. Então, dá um conselho para o seu amigo Jair. Não minimiza as manifestações, porque elas podem crescer. E se elas crescerem demais, aí vai ser difícil segurar a onda. Gostaria de pedir a colaboração do ilustre... Senhor presidente, muito obrigado. Virou 5, muito obrigado. É uma química aqui. É, porque mas essa casa é muito da democrática. discussão, e em nome da democracia, acho que está tudo certo. Bom,